Christian e Mary Jane Longo tinham tudo o que sonhavam: uma casa grande à beira-mar, dinheiro e 3 filhos encantadores que amavam muito. No entanto, a família Longo tinha um segredo obscuro cuja sua revelação acabaria com sua vida dos sonhos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber qual que era esse segredo sombrio, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E se quiser também me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, vamos pro caso. A manhã de 19 de dezembro de 2001 estava bastante gelada, mas apesar da estação fria, o tempo era muito propício para caminhadas. Então, um jovem casal decidiu dar um passeio pela praia de Lynch Slough em Waldport, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Em algum momento, eles notaram uma figura deitada perto da água. Aquela visão não parecia ser nada de bom, então o casal relatou imediatamente sua descoberta às autoridades, ligando para o 911. A polícia chegou à praia e encontrou um menino que parecia ter entre 3 e 4 anos de idade. A criança vestia apenas uma sunga e, se não fosse o frio, daria para pensar que ele foi nadar e infelizmente se afogou. Como os médicos não encontraram sinais de violência, segundo a versão preliminar, a causa de sua partida dessa vida foi apontada como acidental. Mas o tempo passou e ninguém denunciou o desaparecimento daquela criança. Por isso, a situação começou a parecer muito suspeita. Nas 24 horas seguintes, absolutamente ninguém entrou em contato com a polícia denunciando o desaparecimento daquela criança. E isso levou as autoridades a fazer uma investigação para tentar identificá-la e também descobrir qual foi o motivo de sua partida dessa vida. Afinal, se aquilo tivesse sido apenas um acidente, muito provavelmente alguém procuraria pela criança, alguém já teria relatado o seu desaparecimento. Mas como ninguém fez isso e a criança estava só de sunga, as autoridades começaram a suspeitar que aquilo era bem mais do que parecia. A princípio, os policiais acreditaram que o menino poderia estar em um carro que por algum motivo acabou dentro da água, já que por ali perto havia uma ponte. Para verificar essa versão, as autoridades utilizaram um helicóptero. No entanto, quando os investigadores terminaram de examinar todos os locais potencialmente perigosos, não acharam nenhum veículo afundado. Devido à falta de pistas, a polícia foi forçada a recorrer à mídia, e uma fotografia do menino encontrado apareceu nas primeiras páginas de todos os jornais locais e nos noticiários da televisão. A ideia da polícia deu certo e uma moradora de Waldport chamada Denise, após ver a fotografia do menino, o reconheceu imediatamente. Segundo a mulher, ele era Zachary, o filho de seu colega de trabalho. A Denise contatou a polícia dizendo que já havia cuidado várias vezes daquele garoto, porque ele era filho de seu colega de trabalho, Christian Longo, que era casado com Mary Jane. Ela conhecia muito bem a família e ela sabia que eles haviam se mudado para Newport, que ficava a 25 km de Waldport. Inclusive, há algumas semanas, eles haviam alugado uma casa que ficava muito próxima ao mar. Segundo Denise, o charmoso e amigável Christian Longo conseguiu um emprego como barista na cafeteria do Starbucks, onde ela trabalhava. O homem rapidamente fez amizade com ela e Denise passou a visitar com frequência a família Longo. A mulher rapidamente se tornou muito amiga de Christian, de 27 anos, de sua esposa Mary Jane, de 32, e de seus 3 filhos, Zachary, de 4 anos, Sed, de 3 e Madison, de 2 anos. Após receberem essa informação dada pela Denise, os policiais foram até a casa da família Longo para ver se estava tudo bem com eles e, mesmo batendo na porta várias e várias vezes incessantemente, ninguém atendeu. Com isso, os agentes resolveram invadir a casa e, quando entraram, notaram que tudo parecia normal.
As coisas estavam em seu devido lugar, não tinha nada faltando e também não tinham sinais de que alguém tivesse invadido a residência. Na verdade, eu acabei de falar uma coisa errada. Quando eu disse que não havia nada faltando, havia uma única coisa que faltava: a família. A polícia tinha uma série de perguntas: onde eles estavam e como a família alugou um imóvel tão caro. Afinal, Mary Jane não trabalhava em lugar nenhum e Christian ganhava apenas $7,50 por cada hora trabalhada no Starbucks. Outro fato alarmante foi que na véspera da descoberta do corpo de Zachary, o chefe da família reclamou com Denise sobre problemas no casamento, dizendo que sua esposa iria pegar os filhos e ir embora. Nessa fase, a polícia não tinha pistas e não fazia ideia do que aconteceu com a família. Talvez Mary Jane tenha cumprido sua promessa, ela pegou os filhos e se mudou. Ou o casal poderia ter se reconciliado e decidido fazer uma viagem. Onde quer que a família Longo estivesse, as autoridades precisavam encontrá-los. Para isso, alguns oficiais passaram a procurar seus familiares, enquanto outros concentraram seus esforços na costa oceânica. Então, 3 dias depois, no dia 22 de dezembro de 2001, mergulhadores que trabalhavam na área da ponte que ficava sobre o rio Alsey fizeram uma descoberta terrível. Eles encontraram uma garotinha que infelizmente já estava sem vida e mais tarde descobriu-se que se tratava da Sadie Longo. A notícia de que outra criança havia sido encontrada chegou imediatamente à mídia e logo uma potencial testemunha contatou a polícia. O homem disse que no dia 17 de dezembro, por volta das 4 horas da manhã, estava dirigindo pela ponte e notou um carro estacionado ali. Os faróis do carro estavam apagados, mas havia um homem lá dentro. Isso pareceu estranho ao motorista, então ele parou para perguntar se o homem precisava de ajuda. O estranho, que parecia muito nervoso, respondeu que estava tudo bem. O homem não insistiu e foi embora. Como ninguém mais tinha visto o carro na ponte, os detetives decidiram examinar mais de perto essa testemunha. Eles perguntaram ao motorista o que ele estava fazendo na ponte tão tarde, e ele respondeu dizendo que iria a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. E no final das contas, isso era verdade. Infelizmente, devido à escuridão, ele não conseguiu enxergar a placa do carro e não se lembrava muito bem da aparência do homem, então ele não conseguiu ajudar as autoridades. Mas não demorou muito até que outra pista surgisse. Uma das vizinhas da família Longo, enquanto estava revirando o seu lixo, acabou encontrando várias fotos e documentos que pertenciam à família desaparecida. Entre as coisas que ela encontrou no lixo estavam as certidões de nascimento das crianças, uma carteira de motorista, vários resultados de exames e também muitas e muitas fotografias. O que chamou mais atenção e que se destacou no meio disso tudo é que os documentos pertenciam apenas a Mary Jane e às crianças, mas os documentos do Christian Longo não estavam ali. E assim, eu acho que é óbvio para todo mundo que ninguém jogaria sua documentação fora, porque além de ser muito importante, dá muito trabalho para tirar documentos novos. Eu particularmente, quando fui tirar a primeira via da minha identidade, eu tive que ser avisado pela rádio, porque eu fui lá no dia certo para receber os documentos e eles não estavam prontos. Então assim, eu não jogaria meus documentos fora, eu acredito que ninguém faria isso. E foi também o que as autoridades pensaram, porque para uma pessoa jogar sua documentação fora, ou ela planejava mudar sua vida completamente, mudar tudo, mudar seu nome, mudar a aparência, mudar de país até, ou ela simplesmente planejava tirar a própria vida. Movidos por um pressentimento, a polícia e os mergulhadores decidiram mais uma vez fazer buscas na área costeira do oceano na área de Wadleport. Com isso, no dia 27 de dezembro, os mergulhadores fizeram mais 2 descobertas terríveis. Eles encontraram 2 malas próximas ao cais da cidade. Uma continha Mary Jane e a outra Madison. Segundo o laudo do médico legista, elas perderam sua vida por asfixia. A polícia ainda não tinha certeza do que realmente aconteceu com a família Longo, mas o desaparecimento do chefe da família parecia muito suspeito. A polícia considerou 2 opções:
ou todos foram vítimas de um criminoso desconhecido, ou o chefe da família era esse criminoso, e ele, obviamente, fugiu após o ato. Como essa segunda opção parecia muito mais plausível, o Christian Longo foi colocado na lista de procurados, enquanto todos se perguntavam o porquê que ele cometeu esse crime tão terrível. Christian Longo nasceu no ano de 1974 em Ypsilanti, no estado do Michigan. Seus pais pertenciam às Testemunhas de Jeová, então criaram o filho de acordo com suas crenças religiosas. Graças ao seu enorme charme e eloquência pessoal, Christian era considerado um solteiro muito cobiçado. As admiradoras quase brigavam por sua atenção, mas o jovem escolheu a tranquila e despretensiosa Mary Jane Baker. Depois de um curto período de namoro, Christian, de 19 anos, pediu em casamento Mary Jane, de 25, e eles se casaram. Christian comprou para sua amada um caro anel de diamante para demonstrar que seus sentimentos eram verdadeiros e não só fogo de palha. É verdade que ele teve que fazer um empréstimo para isso, que nem sabia como iria pagá-lo. Então, para pagar o empréstimo, Christian começou a roubar o caixa da loja onde trabalhava, mas a gerência rapidamente descobriu o roubo e organizou uma reunião para capturar o ladrão. Christian admitiu rapidamente o que tinha feito porque a loja pertencia a amigos de seus pais que também eram testemunhas de Jeová. Ele devolveu o dinheiro roubado, mas ainda assim perdeu o emprego. Os problemas de Christian não terminaram aí, e é claro que os anciões das Testemunhas de Jeová descobriram sobre seu roubo, razão pela qual o jovem foi expulso da comunidade e foi forçado a refazer sua vida em outro lugar. O casal mudou-se para outra cidade e a princípio parecia que eles estavam indo muito bem. Eles se instalaram em uma casa luxuosa, toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos. O Christian mudava de carro regularmente. A família, quando viajava, sempre viajava de férias para lugares luxuosos, para hotéis caros. E o Christian também sempre se gabava para os seus amigos, dizendo que tinha muito dinheiro. Mas aqui surge uma ótima questão. Quem pagava por tudo isso? Christian garantiu a todos que era um empresário de sucesso. Ele até tinha uma empresa de limpeza, mas a renda dela não cobria nem um décimo de suas despesas. O negócio de Christian estava desmoronando diante de seus olhos, mas o homem fez todo o possível para continuar a se retratar como um empresário talentoso, enquanto simplesmente contraiu vários empréstimos sem pensar em como iria reembolsá-los. Quando ficou claro que ele estava profundamente endividado e que o colapso era iminente, Christian decidiu se envolver em fraude, principalmente falsificando cheques de clientes. Além disso, o homem escondeu cuidadosamente suas armações da esposa. A família Longo não tinha ideia de que Christian vivia essa vida dupla, falsificando cheques de dezenas de milhares de dólares, enquanto fingia ganhar aquele dinheiro honestamente. E infelizmente, esse não foi o único segredo que o homem escondeu de sua família. Assim, pode até ser que em algum momento a Mary Jane chegou a desconfiar que o seu marido estava envolvido em algum tipo de atividade ilegal, porém, se ela desconfiou, simplesmente fechou os olhos e fingiu que não viu. No entanto, o que a levou a querer romper o seu relacionamento não foi nenhuma fraude do marido, mas sim uma traição, porque ela descobriu que o marido tinha uma outra mulher. Na verdade, não é que ele tinha uma, ele tinha várias outras mulheres. Um dia, enquanto a Mary Jane estava fuçando no laptop do marido por alguma razão que eu não encontrei nas fontes, ela acabou descobrindo várias mensagens de mulheres que trocavam essas mensagens com o marido dela, obviamente, e aí ela decidiu que tinha que pôr um fim naquele relacionamento. A princípio, Christian negou tudo dizendo que não tinha ninguém, mas percebendo que não conseguiria esconder, culpou a esposa, que deixou de cuidar de si mesma e não era mais atraente. E surpreendentemente, Mary Jane o perdoou. Porém, em 1999, Christian foi pego falsificando cheques e enfrentou uma sentença real. No julgamento, que terminou em janeiro de 2000, Christian usou seu charme e conseguiu escapar com uma pena suspensa e multa. Quando Mary Jane descobriu as fraudes do marido, não foi menos doloroso que a traição.
Ela tinha vergonha do marido, mas escolheu continuar com o casamento. Logo, a família Longo mudou-se do Michigan para Ohio. No entanto, o Christian não estava acostumado com o trabalho honesto, então não demorou muito para que ele voltasse às suas atividades criminosas. O homem voltou a falsificar cheques e depois de um tempo acabou chamando a atenção da polícia, mas antes de ser pego, ele fugiu com sua família para Newport. No local, o Christian pretendia continuar fazendo aquilo que sabia fazer de melhor: falsificar. No entanto, para disfarçar um pouco, ele resolveu procurar um emprego, e foi aí que ele resolveu trabalhar no Starbucks, onde ele conheceu a Denise. Quando a polícia soube do passado criminoso de Christian, no final de dezembro de 2001, começaram a acreditar que ele era o responsável por tudo aquilo. Foi assim que o homem acabou na lista dos 10 criminosos mais procurados dos Estados Unidos. O seu rosto estava literalmente em toda parte. Nos noticiários, nos folhetos, nos transportes públicos, nas ruas e nas lojas. E isso permitiu localizá-lo em menos de 2 dias. Acontece que ele roubou um cartão de crédito e o usou para comprar uma passagem de avião para Cancún, no México. Porém, Christian não chegou a aproveitar a liberdade no México por muito tempo e foi rapidamente rastreado e capturado. No dia 13 de janeiro de 2002, o homem já havia sido mandado de volta para os Estados Unidos. Enquanto esteve no México, Christian Longo se passou por Michael Finkel, jornalista do New York Times. Durante várias semanas, ele viveu como um turista comum, passeando, bebendo em bares locais e até conseguiu iniciar um relacionamento amoroso. No momento de sua prisão, o homem disse que tudo aquilo não passava de um engano, e caso ele não fosse solto, a polícia mexicana estaria em apuros. Mas, obviamente, ninguém acreditou em suas palavras. Quando ele foi confrontado com provas irrefutáveis, o Christian rapidamente falou seu verdadeiro nome. No entanto, ele se manteve calado quanto a sua esposa e seus filhos. O julgamento de Christian Longo começou no dia 10 de março de 2003. A princípio, o acusado declarou sua inocência, mas depois mudou de ideia. Ele admitiu ter tirado a vida de Mary Jane, recusando-se a assumir a responsabilidade pelas mortes de Madison, Zachary e Sadie. Sobre essas, o homem culpou a sua esposa. Segundo ele, na noite de 17 de dezembro de 2001, ele voltou para casa do trabalho e encontrou sua esposa extremamente elétrica. Zachary e Sadie não foram encontrados em lugar nenhum e Madison estava imóvel na cama. Assustado, o Christian teria perguntado a Mary o que havia acontecido e a mulher lhe confessou que ceifou a vida de seu filho e de suas filhas. Então, nesse momento, o Christian perdeu a cabeça e acabou ceifando a vida da esposa. Obviamente, o júri não acreditou nele e após 4 horas de deliberação, eles consideraram o homem culpado de ceifar a vida de seus familiares. E um pouco mais tarde, o juiz pronunciou seu veredito. Christian Longo seria sentenciado à pena capital. Entretanto, recentemente, no dia 13 de dezembro de 2022, essa sentença foi comutada para prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Por muitos anos, todos se perguntaram o que exatamente fez Christian cometer um crime tão hediondo, e ele explicou seu motivo apenas em 2010. Entendi que um futuro miserável e sem esperança aguardava minha família. Eu queria torná-lo melhor. Decidi que seria melhor para todos. Antes de encerrar o vídeo, eu tenho uma curiosidade muito interessante aqui para vocês. Enquanto o Christian esteve lá no México, ele usou o nome de Michael Finkel, jornalista do New York Times. E o que acontece é que de fato existia o Michael Finkel, jornalista do New York Times. E o homem, quando ficou sabendo que um criminoso havia usado o seu nome, como uma espécie de disfarce, já que ele estava se passando por ele, ao invés de ficar alarmado, chocado, com aquela situação, o Michael na verdade ficou muito animado e foi até a cadeia para conversar com o Christian. O motivo dele ter ficado de certa forma feliz com aquela situação é que a carreira dele não ia nada bem. Aparentemente, pelo que eu pesquisei, ele havia se envolvido em algumas fake news onde ele
contava algumas histórias dizendo que eram verdadeiras, mas na verdade eram mentiras, né? Ele até depois falou que havia juntado várias histórias e montado em uma só, mas ele havia se envolvido nesses problemas, então ele aproveitou aquela situação do Christian para tentar reerguer o seu nome, né? Já que ele tinha perdido toda a credibilidade. Então o homem foi até a cadeia, conversou com o Christian, eles acabaram criando uma espécie de amizade e com base nisso ele escreveu um livro que, pelo que eu pesquisei, foi indicado a várias premiações, parece que até ganhou alguns prêmios, e esse livro virou um filme chamado True Story, estrelado por Jonah Hill e James Franco. O Jonah Hill fez o papel de Michael e o James Franco de Christian. Pelo que eu pesquisei, o filme está disponível no Disney Plus e pode estar ou não disponível na Netflix, vai depender se eles removeram do catálogo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei o caso e não do que aconteceu. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e não se esqueça de comentar o que você achou dessa história. Além, é claro, de compartilhar esse vídeo. Manda ele para todos os seus amigos, copia o link, manda lá nos grupos, manda para todos os amigos que você conhece, manda para todo mundo que você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo. E se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!